A prática docente na diversidade. Por que pensar a diversidade na educação? Iremos analisar e refletir um pouco a esse respeito, porque, como diz a nossa Constituição, a educação é um direito de todos, dever da família, do Estado, para desenvolver competências necessárias ao pleno exercício da sua humanidade e da sua cidadania. Atualmente, as escolas recebem uma gama muito diferente de alunos. Dependendo da região onde está localizada, a diversidade é muito grande. E nós, enquanto educadores, temos que pensar a respeito dessa questão, porque as crianças trazem consigo a questão das diferenças de raça, de gênero, de etnias, enfim, uma gama de diversidades importantes para que o professor fique atento e possa desenvolver um trabalho de qualidade. O grande desafio hoje do professor é a sua parte metodológica, a sua prática pedagógica, para que ele realmente consiga cumprir com o papel principal dele em sala de aula, que é o processo ensino-aprendizagem. Hoje, as escolas têm uma função social a cumprir. E para que ela cumpra essa função social com qualidade, é necessário que o professor trabalhe de forma adequada com os seus alunos, respeitando principalmente a diversidade entre eles. A questão da diversidade já está prevista na Constituição. Na nossa Constituição de 88, já ela fala em seu artigo 5º, onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Está bem claro também no seu inciso 14º que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Nesse sentido, é preciso que a escola fique atenta às questões principais de diversidade. As crianças que nós recebemos trazem consigo uma cultura que são diferenciadas e a escola e o professor precisa estar atento a isso. Como falei, a escola tem que cumprir com a sua função social. A educação formal, de fato, acontece onde? Na escola. Dentro da escola, qual é o local? Na sala de aula. E na sala de aula, quem é o responsável? É o professor. Então, o professor precisa desenvolver atividades e ter habilidades e competência necessária para trabalhar com a diversidade dos alunos que se recebe. Nesse sentido, vamos pensar um pouquinho o que é diversidade. Diversidade, o que se entende por diversidade? Diversidade são as diferenças culturais que trazemos para nosso dia a dia dentro da sala de aula. Então, é preciso pensar a diversidade na educação. A dinâmica da sala de aula com os nossos alunos. Quem são esses nossos alunos? Que cultura eles trazem? Como nós vamos trabalhar com as diferenças dentro da sala de aula? É preciso conhecer esse aluno, é preciso saber que bagagem ele tem. E, principalmente, o professor precisa ter competência suficiente para entender que os alunos aprendem de forma diferente,
que os alunos não são iguais e que eles têm períodos diferentes de aprendizagem um dos outros. Para isso, precisamos ter uma escola flexível que valorize as diferenças. Essas diferenças que os alunos trazem, muitas vezes nós não entendemos o porquê do processo de ensino-aprendizagem não está acontecendo. Todos aprendem da mesma forma? Não. Todos aprendem no mesmo ritmo? Também não. É preciso que o professor entenda, planeje e faça as suas atividades de forma a contemplar essas diferenças individuais em que a escola está, na realidade em que a escola está inserida e recebendo esses alunos. Vamos assistir agora, juntos, ao vídeo Na Minha Escola é Diferente, que vai nos oferecer uma perspectiva sobre esse assunto. Com isso, é necessário desenvolver metodologias, estratégias e atividades que vocês desenvolvam nos alunos o respeito mútuo. Que eles se respeitem entre si, porque é com a cooperação e o respeito mútuo que o processo ensino-aprendizagem se dá de forma mais adequada e com mais qualidade. Precisamos também respeitar que as crianças, os nossos alunos, nós podemos desenvolver neles diferentes inteligências, valorizando os estilos de aprendizagem. Cada um aprende de uma forma, cada um aprende de um jeito, mas com isso também aproveitando e estimulando essas aprendizagens diferentes. Se o meu aluno tem um estilo diferente, eu vou estimular para que ele valorize outros modos de aprendizagem também.
Isto é valorizar a diversidade de culturas, as várias formas de ver o mundo, respeitar o outro e a si mesmo. Este é um elemento fundamental na questão da diversidade. Eu tenho que respeitar o outro e a mim mesmo. Também, com isso, nós estaremos cumprindo o que prevê a nossa LDB 9394/96 em seu artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Em seu parágrafo 1º, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. E em seu parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Com isso, estaremos realmente cumprindo o nosso papel, a escola desenvolvendo a sua função social e realmente nós estamos desenvolvendo um cidadão que ele seja politicamente correto, para ser inserido no mercado de trabalho, na sociedade, como um cidadão participativo e desenvolvendo toda a sua amplitude humana e social. Formação docente e áreas de atuação. É fundamental hoje a formação do professor para que ele possa cumprir com qualidade e com competência o seu papel. Hoje, o curso de pedagogia, ele não tem mais a questão só de formar o professor para a docência, mas o papel do pedagogo na área de atuação, ele abrange uma gama muito maior hoje na sociedade, em função do que o curso realmente proporciona. O pedagogo, o professor, ele precisa entender o seu papel de educador, com suas convicções educacionais. O pedagogo saberá estabelecer metas e propostas para um bom desempenho profissional, além de manter a ética da ação pedagógica no processo de aprendizagem, que reflita a realidade do trabalho para o desenvolvimento de competências voltadas à dimensão humana e de cidadania. Nós podemos nos levar a acreditar que um professor com formação adequada e competente, ele realmente consegue cumprir com esse papel. Libânio é um autor que trabalha muito essas questões em seus livros. E em síntese, ele sempre diz que podemos dizer que o professor é um profissional do humano, que ajuda no desenvolvimento pessoal, intersubjetivo do aluno. É ele que faz essa questão do desenvolvimento total do aluno em sala de aula e com qualidade. Mas, além disso, ele é ainda um facilitador do acesso do aluno ao conhecimento, formador informado. Hoje, o professor é um mediador desse processo, desse conhecimento que tenha significado. O aluno tem a informação, mas esse professor precisa transformar esta informação em conhecimento. Aí o processo ensino-aprendizagem está sendo concluído adequadamente com competência. Ele é um ser de cultura que domina de forma profunda a sua área de especialidade científica e pedagógica ou educacional e seus aportes para compreender o mundo. O professor hoje precisa dominar
os conteúdos, dominar a sua prática, para que ele possa levar para dentro da sala de aula a melhor aula, com a qualidade que exige hoje o mundo que está aí. Ele é um analista crítico da sociedade e, portanto, nela intervém com sua atividade profissional. Nesse sentido, é que abre toda uma gama da atividade profissional do pedagogo hoje na sociedade em outras instâncias, não só na escola. Porque também ele é um membro de uma comunidade de profissionais, portanto, científica, que produz conhecimento sobre sua área e questão social também. Então, vejam a importância do papel do pedagogo hoje na sociedade, em várias áreas que ele pode atuar, em vários espaços que ele pode estar atuando. Por quê? Porque o curso hoje nos possibilita que esse pedagogo trabalhe, além dos espaços escolares, em outros espaços de atuação do mercado, como ONGs, hospitais, empresas, editoras, recursos humanos, projetos e campanhas socioeducativas. Hoje, o pedagogo pode trabalhar tranquilamente na pedagogia hospitalar, atendendo as crianças que estão hospitalizadas e que não podem perder o ano letivo por conta disso. Então, o pedagogo vai fazer a ponte entre a escola e o hospital. Ele também pode trabalhar em empresas, atuando hoje como um formador dentro da empresa, na formação continuada dos funcionários que nessa empresa tem. É importantíssimo, hoje as empresas estão vendo o quanto é necessário o trabalho dele na empresa para a formação continuada dos seus funcionários. Nas editoras, hoje as editoras têm materiais riquíssimos em sistemas de ensino ou outros materiais e que o papel do pedagogo é fundamental na análise, na organização de todo esse trabalho. Na área de recursos humanos, antigamente as empresas utilizavam só o psicólogo na hora da contratação. Hoje as empresas já viram a necessidade do psicólogo e do pedagogo junto na hora da contratação desse funcionário. Enfim, em projetos e campanhas socioeducativas, o pedagogo está presente o tempo todo para auxiliar no desenvolvimento do ser humano como um todo na sociedade. E isto está previsto no nosso artigo 64 da LDB 9394/96, que diz que a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Portanto, hoje, o pedagogo, ele conta com todo este amparo legal para desenvolver a sua atividade profissional, não só dentro da escola, como também dentro de outras atividades fora da escola que a sociedade exige, está cobrando e é necessária. Portanto, existe aqui uma atividade profissional muito rica, que a sociedade está se dando conta do quanto é importante o papel desse pedagogo para desenvolver atividades com qualidade na área da educação. Com isso, o pedagogo está atuando de uma forma profissional competente e ajudando na humanização da sociedade. Diversidade curricular, um desafio. Currículo. Vamos pensar um pouco o que é currículo.
o que é o currículo, para que serve o currículo, para quem serve. É um grande desafio para as escolas hoje. Por quê? As escolas estão inseridas numa realidade e ela precisa conhecer a realidade dos seus alunos. Nós temos um documento importantíssimo dentro das escolas, que é o projeto político-pedagógico. Este documento é a escola como um todo, o que a escola é naquela comunidade. E dentro desse documento nós temos os currículos. Precisamos pensar neles com muito carinho e com muita atenção. Por quê? Porque nos nossos currículos hoje, a escola pensa que tem que trabalhar tudo. E se a gente pensar por isso, quem trabalha tudo acaba não trabalhando nada. Nós precisamos priorizar nos nossos currículos o que é importante o meu aluno aprender. É uma reflexão fundamental para que a escola realmente cumpra com o seu papel, mas cumpra com qualidade. Nós temos 4 questões fundamentais nessa questão do currículo, principais e que devemos nos atentar. Os alunos precisam aprender a ler corretamente. Precisam aprender a escrever corretamente. Precisam aprender a interpretar e precisam aprender a calcular. A criança que domina essas 4 dimensões, qualquer conteúdo que se vai ensinar, ela aprende. Mas ela precisa ter o domínio da leitura, da escrita, da interpretação e do cálculo. Será que os nossos currículos realmente se preocupam com isso? Será que os nossos currículos contemplam essas questões? Nós precisamos construir um currículo adequado para a realidade em que a escola está inserida. Então, a reflexão sobre o currículo está instalada como tema central nos projetos políticos pedagógicos das escolas e nas propostas dos sistemas de ensino, assim como nas pesquisas, na teoria pedagógica e na formação inicial e permanente dos docentes. Neste período de ampliação da duração do ensino fundamental para 9 anos, em que são discutidas questões de tempo, espaço, avaliação, metodologias, conteúdo, gestão, formação, não seria oportuno repensar os currículos na educação básica? Que indagações motivam esse repensar? Os currículos, além de atenderem essas dimensões que eu falei, eles têm que estar organizados de uma forma que o professor trabalhe com eles de forma interdisciplinar, para que o aluno domine a leitura, a escrita, a interpretação e o cálculo. Então, a interdisciplinaridade é fundamental dentro dos currículos para que o professor consiga trabalhar adequadamente. Não dá para pensar num trabalho pedagógico de qualidade sem planejamento. Professor que não faz o planejamento das suas atividades e trabalha no improviso, nunca vai conseguir chegar a um trabalho com competência e com qualidade que se deseja. O planejamento é fundamental para que o currículo realmente se cumpra dentro da sala de aula. E outra questão fundamental que a gente trabalha é a valorização das diferenças. Precisamos trabalhar as diferenças individuais, precisamos trabalhar a diversidade. Para isso é necessário e fundamental que esteja claro no projeto político-pedagógico da escola a sua filosofia. E para que isso esteja claro
e de forma que realmente se efetive em sala de aula, 4 questões fundamentais que vocês precisam parar para pensar e organizar o currículo da sua escola. Primeiro, que escola eu tenho? Pensem, que escola você tem hoje na sua realidade? Aí vem a segunda questão, que escola eu gostaria de ter? É fundamental. Eu tenho essa escola, mas eu gostaria de ter essa escola. Ótimo. Vamos parar e pensar como organizar para ter a escola que queremos. Terceiro, que aluno eu tenho? Esse aluno já está aí. Eu tenho esse aluno. Eu tenho que conhecer esse aluno e a realidade em que ele está. Mas, principalmente, a quarta questão. Que aluno eu gostaria de formar? Aqui é o papel fundamental da escola. Aqui ela vai cumprir com a sua função social. Porque ela quer ter essa escola e gostaria de formar esse aluno, ótimo, ficar claro no seu projeto pedagógico a sua filosofia de escola. Que escola eu quero ter e que aluno eu quero formar. Para isso, eu preciso trilhar os caminhos. Ninguém chega a lugar nenhum se não trilhar caminhos e que ações eu vou trilhar para chegar nessa escola que eu quero ter e nesse aluno que eu gostaria de formar. Com isso, a escola está cumprindo a sua função social e o papel dela dentro da sociedade. E o professor, com competência, desenvolvendo um processo ensino-aprendizagem de qualidade, porque todos que estão envolvidos nesse processo dentro da escola sabem onde querem chegar. Slide. Arte contemporânea. Não, isso é apenas um anúncio. Silêncio! Hoje vocês só vão ouvir. O que as alunas de amanhã verão quando nos analisarem? Um retrato da mulher de hoje? Aqui estão vocês, meninas. A perfeita imagem de uma graduada de Wesley, magna cum laude, fazendo exatamente o que ela foi treinada para fazer. Slide. Uma universitária de Rhodes. Será que ela recita Chaucer enquanto passa as camisas do marido? O próximo. Agora as boas em física podem calcular a massa e volume de todos os assados que prepararem. Próximo. Uma cinta para libertar você. O que significa isso? O que significa isso? O que significa? Eu desisto. Vocês venceram. As mulheres mais inteligentes do país. Eu não percebi que, exigindo excelência, eu estaria contrariando o que dizem no livro. O que diz os papéis que nasceram para desempenhar. Não é isso? Nasceram para desempenhar. Bom, o erro é meu. Vejam o quanto é importante o papel do professor em sala de aula. Quando está claro o que ele quer, que aluno ele quer formar, quando a escola deixa claro que escola ela quer ter, fica muito mais fácil o professor trabalhar em função disso e conseguir realmente cumprir com toda essa tarefa e esse papel.
Nesse sentido, o vídeo nos mostra muito bem o quanto foi importante a retomada dessa professora em sala de aula, com os conteúdos, com a forma de trabalhar e com a maneira como ela iria conduzir as suas aulas a partir da realidade que ela enfrentou. Isto é fundamental para você, professor. Veja a realidade em que você está inserido. Veja que caminho você precisa seguir para que você realmente consiga cumprir com o seu papel e que o aluno realmente aprenda.